Queridos amigos, companheiros de ideal, é uma honra muito grande poder estar aqui participando dessa festa, essa festa da espiritualidade, em que todos os anos a Comunhão Espírita de Brasília culmina o encerramento das suas atividades com uma palestra e uma reunião mediúnica, onde os trabalhadores do Cristo se colocam também em contato conosco para nos trazer mensagens de consolo, de esperança e de alegria. Quero agradecer a nossa irmã Lisier Bittencourt, quem organizou o nosso convite junto com a Flaviana, e também a Maria Luísa Bezerra, nossa vice-presidente, em nome de quem eu saúdo toda a mesa de amigos e de trabalhadores tão dedicados dessa casa, que nos inspiram a trabalhar cada dia um pouco mais. O tema que nós escolhemos foi o papel dos espíritas na transição planetária. Então vamos rogar a Jesus, aos seus embaixadores divinos do amor, que nos inspirem, nos fortaleçam para o aprendizado desta noite. E, sobretudo, para que possamos tirar algumas lições de mudanças, de transformação e de novas atitudes neste ano que se inicia. O nosso roteiro, nós teremos um pouquinho falando sobre as profecias. Quais seriam os principais problemas da transição planetária? A gente vai elencar alguns motivos de consolação, de esperança que a doutrina espírita nos traz. Falar sobre a nova geração, aquelas crianças diferentes, os espíritos nobres que viriam aqui à Terra para nos ajudar no progresso, na transformação do mundo, de expiação e provas para um novo mundo, mundo regenerador ou mundo de regeneração. E qual seria o papel dos espíritas? E uma pergunta que todo mundo se questiona: quando será o final dos tempos preditos por Jesus no seu Evangelho? Tem uma mensagem no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que é um resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico no ano de 1866, e se chama Regeneração da Humanidade. Então, vamos ler um pequeno trecho. Os acontecimentos se precipitam com rapidez, razão pela qual já não vos dizemos como antigamente: aproxima-se os tempos. Agora dizemos: os tempos são chegados. Ou seja, a transição começa a partir da codificação espírita, com essa mensagem de transformação, um processo lento e gradual que a gente tem assistido nos últimos séculos. Por esta palavra, não deveis imaginar um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem uma subversão geral dos elementos do globo. Convulsões parciais da Terra são produzidas em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais dos tempos. Entretanto, tudo que está predito no Evangelho tem de cumprir-se, e neste momento se cumpre, conforme o reconhecereis mais tarde. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto não os vereis, e os que vos anunciam estarão abusando da vossa credulidade. Olhai em torno de vós, entre os homens, pois é aí que os descobrireis. A humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação, e o planeta terreno vai elevar-se na hierarquia dos mundos. De mundo de expiação, a Terra está fadada a tornar-se um dia mundo feliz, e habitá-lo será uma recompensa, em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente espíritos bons a povoem, encarnados e desencarnados, que unicamente aspirem ao bem. Como já chegou esse tempo, uma grande emigração se opera neste momento entre os que a habitam. Então, naquela época, já começou uma emigração muito grande de muitos espíritos do planeta Terra, que não se adequaram a esta nova era
a esta época de regeneração, irem indo habitar em outros mundos, em outros planos, onde serão, claro, missionários do Senhor, da ciência, da tecnologia, do progresso intelectual. Mas onde haverá também choro e ranger de dentes. Haverá saudades. Parece que muito frio, né? Porque ranger de dentes é de muito frio. Lembro que quando os chamados capelinos, os nossos irmãos que vieram de uma constelação chamada Capela, Cocheiro ou Cabra, eles chegaram justamente no finalzinho, nos últimos anos da Era do Gelo. Então enfrentaram frio, ranger de dentes e muita saudade do paraíso perdido que o planeta, na constelação de Capela que eles habitavam, já houvera se transformado. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, por não serem mais dignos da terra transformada, dela se verão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões, constituindo, por conseguinte, obstáculo ao progresso. E fala aqui, serão substituídos na terra por espíritos melhores que farão que reine entre si a justiça, a paz e a fraternidade. E como se a destruição não se operasse com bastante rapidez, os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas, até entre as crianças. Será que não é isso que estamos vendo exatamente hoje? Nunca tivemos tantos suicídios como agora no planeta, até mesmo no Brasil. A loucura, na época, era o que como se chamava os transtornos mentais, que nós temos tanto hoje, jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados dos números dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. Concluir essa mensagem, que ainda tem mais detalhes, vocês podem conferir no livro Obras Póstumas, Regeneração da Humanidade. Meus amigos, o suicídio é um problema muito grave. A doutrina espírita vem nos consolar, sim, com a certeza que jamais estaremos sem amparo, mesmo aqueles que praticaram o suicídio. Porque a própria mãe de Jesus, Maria de Nazaré, comanda uma legião de trabalhadores, muito nobres, espíritos superiores, auxiliando a todos esses irmãos que desencarnaram. Mas a doutrina, além de nos consolar, ela nos orienta, ela nos esclarece, sobretudo nos adverte das consequências tão negativas deste ato que possamos cometer. Então precisamos, nós que agora já temos estas explicações em muitos detalhes, livros como Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, psicografado por ela, do espírito Camilo Castelo Branco, que assina como Camilo Cândido Botelho. Uma revelação belíssima. André Luiz vai dizer que foram a revelação dos últimos 500 e dos próximos 500 anos, a revelação mediúnica. Tão importante, mas também tão grave para todos nós. Como o próprio Livro dos Espíritos já nos advertia e esclarecia. E os pesquisadores, como Bertolotti e Fleischmann, no livro World Psychiatry, em 2002, declaram que em mais de 90% dos casos do suicídio, caberia um diagnóstico de um transtorno mental, de uma depressão, de um transtorno bipolar, de uma consequência do uso de drogas, etc. Ou seja, tinha tratamento, tinha solução, tinha como ser evitado. E se mais de 90% tinha um transtorno mental, nós podemos asseverar que em 100% dos casos havia uma obsessão espiritual. Espíritos desejando que nós mesmos soframos, conduzindo-nos a tirar a nossa própria vida. E é na casa espírita que a gente conhece, estuda e tem tantas ferramentas para auxiliar nos transtornos obsessivos. Temos, meus amigos, que trabalhar. Não somente resgatando, auxiliando nos grupos mediúnicos, como fazemos, mas, sobretudo, evitando os suicídios, divulgando a doutrina espírita. Auxiliando as casas espíritas e tantas outras iniciativas do bem, as federativas, para que a mensagem
consoladora e esclarecedora possa chegar a muitos corações, evitando os suicídios, não é? Então a gente precisa saber disso, que o Espiritismo vem nos apontar o caminho, vem nos esclarecer com as leis morais, as leis divinas, e devemos também estar preparados para acolher a todos, porque quantos milhares de pessoas procuram as casas espíritas sofrendo de depressão, de transtorno bipolar, de obsessões graves. Precisamos estar capacitados para acolhê-los da melhor maneira. E eu parabenizo a casa pelo constante esforço em aperfeiçoamento e capacitação de seus trabalhadores. Então nós temos suicídio como questão urgente, também mais a depressão e a ansiedade, a dependência química, e esta casa é uma das poucas casas espíritas que tem 3 grupos de auxílio às famílias e há também aos dependentes químicos. Uma iniciativa que merece o nosso louvor e a nossa ajuda, o nosso auxílio, a nossa colaboração, a nossa divulgação. A questão do aborto e quantas tentativas da legalização do aborto na pátria verde e amarela, no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Precisamos estar atentos também. E as separações conjugais e familiares. Então não é só a separação do marido e da mulher, mas a separação do filho do pai, dos filhos da mãe, que não nasceram por acaso daquele casal. O Espiritismo não é contra o divórcio, mas estamos assistindo a uma banalização das separações. Devemos preservar as famílias. Devemos saber que há um compromisso belo e nobre que assumimos diante da espiritualidade com aquele nosso irmão, com aquela nossa irmã. E quando alguém me pergunta sobre separação, eu costumo recordar-me do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, por Chico Xavier, que ele dizia que era o livro que mais tocava o seu coração de toda a sua literatura mediúnica. O Conselho de Jesus, a Joana de Cusa, casada com um homem extremamente equivocado, um péssimo marido. E ele diz: Joana, ama o teu marido como se fosse o teu filho, e assim estarás fazendo a vontade do nosso Pai. Somente te ligaste a eles por uma razão justa, existe uma razão justa para os nossos compromissos. E quanto sofrimento e até suicídios por conta das nossas leviandades na área dos sentimentos. Muito importante. Então, lembrarmos do conselho de Jesus a Joana de Cusa, no livro Boa Nova. Confiram depois, quando vocês puderem. Então, nós precisamos de várias necessidades urgentes. Quais são? Nosso estudo, a nossa capacitação para estarmos prontos para esses grandes desafios, que são imensos. Nós não estamos dando conta do recado. A nossa evangelização, todos nós, não são só as crianças, nem os jovens, todos nós nos evangelizarmos. Da ampla divulgação do Espiritismo, de colaborarmos com as casas, com as federativas, com a divulgação, com o nosso exemplo, que é a maior bandeira de divulgação, e sobretudo com o nosso compromisso, termos compromisso com as tarefas, com as atividades que os Espíritos, com um acréscimo de misericórdia, nos dão a honra de abraçar e de desempenhar aqui na Terra. No livro A Gênese, os Milagres e as Predições, ou seja, as profecias segundo o Espiritismo, nós temos ainda o item A Nova Geração, quando eles esclarecem sobre a chegada desses espíritos nobres. Divaldo Franco chega a dizer que Jesus autorizou a reencarnação de 1 milhão de entidades nobres para promover esse processo da regeneração nos últimos anos. E será que nós estamos prontos para receber essas crianças? Será que abortaremos esses bebês, como temos praticado tantos abortos? Deixaremos que reencarnem ou vamos continuar limitando muito o número de filhos? Será que essa limitação do número de filhos não está excessiva? Receberão a evangelização infantil? Será que os pais seremos comprometidos de levá-los para a evangelização, para a mocidade espírita? Que, aliás, é a melhor proteção contra a dependência química é ter estudos religiosos na infância e, sobretudo, na adolescência também, demonstram as pesquisas. Cuidaremos da sua mediunidade, porque também no livro A Gênesis fala que haverá uma vulgarização da mediunidade. A profecia de Joel se cumprirá quando, no final dos tempos,
Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, demonstrando que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica, estaria muito mais aflorada nos dias de hoje. E é por isso que estamos vendo certamente tanta depressão, tanta ansiedade, tantos transtornos mentais variados, tanto suicídio, tanta dependência química, por causa da sensibilidade mediúnica. Será que se essas pessoas não tivessem sido acolhidas na sua mediunidade, na casa espírita, não teriam evitado tantos problemas? E ensina-nos o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, uma advertência importante. O pecado contra o Espírito Santo, que está lá narrado no Evangelho. E aí perguntam na questão 303, como entender todos os pecados serão perdoados, menos o que cometerdes contra o Espírito Santo? E Emmanuel, por Chico Xavier, esclarece que toda vez que a gente erra pela ignorância, pelo desconhecimento, isso nos é suavizado. Mas quando, todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Ou seja, nós já temos o conhecimento que isto é errado, que isso trará consequências, e nós assumimos. É a interpretação de Emmanuel para a mensagem sobre o pecado contra o Espírito Santo. E sabemos que o próprio Cristo já nos advertia há 2000 anos, dizendo: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas foi Allan Kardec que nos esclarece ainda de maneira mais bela, explicitando o ensinamento de Jesus na sua inteireza, dizendo: aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Vamos aproveitar essa oportunidade, meus amigos. A maior queixa dos espíritos espíritas a Chico Xavier foi a lamentação do tempo perdido aqui na Terra. Por que não aproveitaram mais? Por que não trabalharam mais? Por que não se engajaram nas atividades espíritas um pouco mais? Não vamos ficar com esse remorso, não é? Vamos aproveitar, porque Jesus também nos promete recompensas. Ele vai dizer lá em Marcos que tudo aquilo que renunciarmos na terra, por amor de mim ou do meu evangelho, recebereis em cêntuplo, desde agora, com perseguições, e no porvir a vida eterna. O Espírito Verdade, que não é ninguém mesmo senão Jesus de Nazaré, que retorna para falar não através de uma única pessoa, mas em todo o planeta. Ele vai dizer, o Espírito Verdade, que os espíritas receberão em cêntuplo tudo aquilo que houverem esperado. Há muitas recompensas, aproveitemo-la, não é? Até porque para se salvar é muito fácil, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz o de que precisa o Espírito para se salvar, e traz a parábola do final dos tempos, a parábola dos bodes, das ovelhas, o único critério para separar os bodes das ovelhas. Porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto, era estrangeiro, era imigrante, estava na Venezuela, na Síria, e me acolhestes. Estive preso ou enfermo e foste me visitar. Jesus faz da caridade o único critério. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, evangélico, aceitar Jesus, ser batizado. Não, precisa fazer o que ele pediu. O que ele pediu? Caridade. E na doutrina espírita ainda aprendemos com Kardec. E os espíritos nobres que caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, é bondade para todos, para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Assim como nosso Pai faz nascer o sol e chover sobre estes. Nessa benevolência traz também ainda a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, que nem precisava dizer, porque quem é bom perdoa, quem é bom faz a caridade material. Vamos aproveitar, é tão fácil, não é complicado fazer um pouco mais, todos nós podemos fazer um pouco mais. Porque quando perguntamos onde é que há mais sofrimento no planeta, vocês já pensaram onde é que tem mais sofrimento para a gente fazer caridade
com essas pessoas? Diz a questão 965. Tem alguma coisa de material as penas e gozo da alma depois da morte em O Livro dos Espíritos? Resposta: não pode ser materiais, dilo bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos, 1000 vezes mais intensos os sofrimentos e as alegrias do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria agora já não lhe bota as sensações. Então há muito sofrimento no mundo espiritual. Como evitar isso? Levando a doutrina espírita para esses corações. Kardec também pergunta na questão 165 de O Livro dos Espíritos se o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação após a morte. E qual a resposta? Influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão sua situação, porém a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Então, conhecer o espiritismo ajuda muito a gente na passagem, na nossa chegada no mundo espiritual e, claro, na nossa transformação aqui na Terra. Nazareno, mas e se o planeta for destruído? Pessoal, eu sinceramente não acredito nisso. Tanto trabalho para o nosso planetinha chegar onde chegou e ser destruído, não é? E se, como Jesus nos fala, ele vai dizer, não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que podem precipitar tanto o corpo como a alma no Geena. E nos esclarece, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Meus amigos, o que não faltam são planetas para habitarmos. Na própria Via Láctea, na nossa galáxia, há centenas de milhões de estrelas e certamente muitas delas, quase todas, cercadas de planetas. E há ainda centenas de outras milhões de galáxias além da nossa. Casa que não falta, casa não é problema. Então fiquem tranquilos, né? No livro A Caminho da Luz, nós vamos ter muitas outras informações por Emmanuel, através de Chico Xavier. Ele vai dizer que Cristos do sistema solar estão coordenando a transição planetária na Terra. Então eles são espíritos puros, os Cristos, eles não erram, mesmo quando estão encarnados. Então um processo está sendo conduzido por Jesus à frente dessa falange. E não haverá erros, não haverá equívocos, podemos ter a certeza dessa afirmação. E como será o degredo dos espíritos endurecidos no mal? Quando a Terra será um mundo regenerado? E nós estamos vendo também, ao mesmo tempo, muita gente ruinzinha, muita gente atrapalhada. Porque diz Chico Xavier que é necessário limpar os umbrais da Terra também. Ele vai dizer que os umbrais estão sendo devastados pela luz. E muitos espíritos e muitas cidades espirituais atrasadas reencarnaram na Terra. E por isso também estamos vendo tanto sofrimento, tanto crime, tanto ódio, mas eles, certamente, a última oportunidade. Aproveitemos esse contato para ajudá-los, para evangelizá-los, porque muitos voltarão à Terra, e muitos deles irão para outros mundos, onde poderão falar do Evangelho que aprenderam conosco, lembrando das lições inesquecíveis de Jesus. Eles atualmente são instrumentos da lei de causa e efeito para nós, não é? E a gente tem que ter essa consciência e não se revoltar como costumeiramente fazemos. Então a gente lembra dos nossos irmãos que estão nos presídios. Onde estão esses irmãos tão atrapalhadinhos? Muitos deles nos presídios, esperando a nossa visita. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Sérgio Favarini em uma campanha de panetones que fizemos neste Natal para irmãos presidiários. Visitamos o presídio feminino e 3 unidades de menores, que têm muitas chances de se recuperar. São jovens, todos nós jovens cometemos bobagens. Quantas? Eu falei para ele, olha, quanta coisa errada eu já fiz. É natural, vocês vão se recuperar, aproveitem. E para nossa tristeza, os diretores informavam que nenhum daqueles presídios recebia visita de agremiações espíritas. Recebiam de católicos, nossos irmãos evangélicos, graças a Deus, todos eles estão visitando-os, mas nenhum grupo espírita. Muitos deles poderão voltar, inclusive para o nosso convívio aqui agora. Não merecem conhecer o Evangelho. Não merecemos cuidar de nós mesmos, auxiliando aqueles que podem mais tarde nos ferir.
Porque o próprio Emmanuel vai dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Todos nós somos criminosos. Aliás, estamos num planeta que é uma espécie também de presídio. Não é somente lar, não é somente templo, nem escola. Ele também tem a função de ser um presídio. Então, não tenhamos a ilusão de que somos muito melhores do que ninguém. E pergunta-se, então, quando será a transição planetária? Quando é que a Terra se tornará um mundo de regeneração? E perguntaram no livro Plantão de Respostas ao Espírito Emmanuel através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. E eles perguntam então, o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? E ele vai dizer, Chico diz que Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta, não é uma data específica, não é? Por volta do ano de 2057. Meus amigos, se esta revelação é verdadeira, o que eu acredito sinceramente que o é, esta nossa reencarnação é a mais importante da nossa vida como espíritos. Nós estamos diante da ceifa, da separação do joio do trigo. Queremos ficar aqui na Terra, que se tornará um mundo muito melhor? Ou queremos abandonar esse planeta que se tornará quase um planeta feliz, um mundo regenerado? Não é? Então, ter consciência disso. Jesus fala no sermão profético sobre essas questões, e ele diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, quando o evangelho chegar a todo o planeta, será o período, então, dessa mudança, dessa grande transição, a importância de divulgarmos o Espiritismo e o Evangelho do Senhor. E ele diz mais, quando, pois, virdes que a abominação que provoca a desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. O que é que ele está falando? Que abominação? Que desolação? Desolação significa pesar, melancolia, depressão, tristeza, aflição. O que abominação é essa que provoca a depressão, a tristeza, a devastação? Qual é o lugar mais santo que vocês consideram que existe aqui na Terra? Onde tem ocorrido a abominação que provoca a desolação? Bom, meus amigos, qual é o maior amor na Terra? Vocês conhecem qual é o maior amor que existe na Terra? É o amor das mães, sem dúvida algum, o amor das mães. E qual é o lugar mais santo? Qual é o lugar que é uma câmara que nos resgata das regiões umbralinas, nos salvando do sofrimento, nos dando uma nova oportunidade? Que câmara é essa sagrada? É o ventre das mulheres, das mãezinhas. E qual é a abominação, então, que provoca a desolação? Eu interpreto, uma interpretação pessoal, que é o aborto. Pois é a matança de crianças indefesas dentro do ventre de suas próprias mãezinhas, que tinham o dever de ampará-las, de recebê-las, mesmo que não quisessem que entregassem para doação, a lei permite isso hoje. Mas não tirar-lhes a vida. Então, vem o convite também, para que os espíritas estejamos juntos contra a legalização do aborto em nosso país, porque perguntaram a Emmanuel sobre legalização, não só sobre aborto, perguntaram sobre legalização. E no livro Entender Conversando, são entrevistas, publicado pela editora ID, através de Chico Xavier, Emmanuel revela que seria lamentável a legalização do aborto, que teríamos muitas consequências ruins, que se houvesse sido legalizado antes, aliás, muitos de nós não teríamos nascido. Porque muitas gravidezes, a maioria delas, dizem os obstetras, é desejada, mas não é programada. Então agradeçamos às nossas mãezinhas que nos resgataram, não é? E trabalhemos no amor, na caridade que cobre a multidão de pecados. Se a gente se equivocou nessa área, como eu já me equivoquei, nesta vida mesmo. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Né? Auxiliemos a defesa da vida, não é? Que é tão importante também para nós nesse momento. Porque o próprio Chico disse à doutora Marlene Nobre que se o Brasil legalizasse o aborto, daria início a um ciclo de guerras em nossa pátria. A pior coisa que existe, meus amigos, é a guerra. É morte, é mutilação, é viuvez, é orfandade, é fome, é sede, não tem água, não tem casa, tudo destruído, não tem esperança, não temos para onde ir. Não deixemos transformar
O coração do mundo, a pátria do Evangelho, num país de guerras, não é? Vamos aproveitar essa oportunidade. Então, nessa nova era, nós vamos ter muitas mudanças. Os espíritos serão detectados pelos instrumentos humanos. O materialismo acabará por falta de matéria. As doenças serão debeladas. O egoísmo cederá. A vida mais longa e mais tranquila. Agradeçamos a honra, então, meus amigos, de sermos espíritas, de estarmos nessa oportunidade. E fazendo uma cronologia do Apocalipse, o expositor Haroldo Dutra Dias busca as perguntas de livros de espíritos que falam sobre a raça adâmica, e eles falam que a raça adâmica chegou a mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E aí ele faz a colocação, a análise do período do calendário profético e diz que um dia no calendário profético significa 1.000 anos. E vai trazendo as informações e chega a dizer, confirmando com as revelações também de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o livro psicografado por Humberto de Campos, e mais a revelação de Emmanuel por Chico Xavier, dizendo então que será em 2057. E quando é que começou a última hora? Pelos cálculos ele vai dizer 2057, menos as primeiras 6 horas do dia, que dá 42 anos, dá 2015. Em 2015, meus amigos, começou a última hora do calendário profético, do 7º dia previsto no Apocalipse também. Nós, meus amigos, nós todos somos os trabalhadores da última hora, literalmente falando. Este é o momento. Não há mais motivos, nem momentos, nem espaço para indecisão, para voltarmos atrás. Aproveitemos. Porque não está escrito, vós sois Deus, está lá no Salmo 82, vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos vós. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, ensina-nos Jesus. Vós sois o sal da terra. Fala que podemos ter ainda o fermento da massa quando se refere aos fariseus. A luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E eu trouxe um poema, pergunto se dá tempo da gente ler. O poema Na Era do Espírito, de Castro Alves, por Chico Xavier. Eu vou pedir a técnica só para colocar uma música de fundo. Agradecer ao irmão Rodrigo, que está lá, apostos, né? Para esse trabalho. Pequeno em D maior, de Pachelbel. Do livro Antologia dos Imortais, da editora da Federação Espírita Brasileira, pela psicografia de Chico Xavier, Na Era do Espírito. Ele vai narrar sobre a Revolução Francesa, o papel importante da França, trazendo o Consolador prometido por Jesus, e faz um convite para todos nós, do próprio Mestre. O caos invadir a França, Olimpo do pensamento, o ódio, lobo famulento, voraz, range as presas com furor. Nas ruas, Paris descansa, em casa chora em segredo. Gigante arrosta com medo as iras do imperador. A nação encarcerada lança em nota clandestina as safras da guilhotina e explode revolução. Recorda a Bastilha irada, lê Rousseau à luz da vela, esmurra as grades da cela, protesta rugindo em vão. A crença herdada do Cristo caíra no sertadouro, o redemoinho no abismo. Turbilhão de pompa e ouro, dobrada a tacão ao domínio dos reis. Em tormento jamais visto, nos frios templos o povo exorava aos céus de novo, novos rumos, novas leis. A ciência clava forte contra as cadeias medievas, partia os grilhões das trevas em sarcástico festim. A exprobar, a reprovar de sul a norte, por tirana revoltada, dominemos, Deus é nada, a morte, o portal do fim. Ninguém na fé militante, Mavort, que é o deus da guerra, em fúria galopa, nos campos de toda a Europa, na África, a abjeção, fruto da escravidão. Na Austrália, o progresso infante, na Ásia, o suor dos párias, rola em bagas, em gotas milenárias, na América, a escravidão.
Mas o espaço se descerra, Jesus no esplendor dos sóis, recruta gênios e heróis a iluminar o porvir. Do polo a polo na terra, flamejam estéreas relâmpagos, mensagem brotam das campas, dos túmulos, ao toque de ressurgir. Aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina viva e pura da razão à luz do bem. O Espírito de verdade semeia a divina messe, o Evangelho reaparece nas vozes do grande além. Falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas, luzem preces, chovem palmas, hosanas aqui e ali. Consciências dantes presas, rompem torva cidadela, pastor guiando a procela, é uma tempestade no mar. Jesus conclama, servir. Ante a ribalta terrestre, o direito renovado deixa ao tropel do passado distinções de raça e cor. Em triunfo volve o mestre e acende na mente humana, desde o palácio à choupana, o facho do eterno amor. O mundo voga no misto de infortúnio e de esperança, pranteia a sorrir e avança nas bênçãos do excelso Pai. Kardec reflete o Cristo, desfralda em bandeira à frente, o convite permanente, espíritas, trabalhai. É o convite de Allan Kardec, através de Castro Alves, pela psicografia de Chico Xavier, no livro A Era do Espírito, do livro Antologia dos Mortais, da editora da Federação Espírita Brasileira. Meus amigos, que Deus nos abençoe, nos mantenha em paz e que possamos agora estar em contato com o mundo maior e escutar as suas mensagens. Que Deus os abençoe.